Hi guys, we are going to continue. Nós vamos entender aqui o passado simples, certo, pessoal, da língua inglesa. Na aula anterior vocês tinham um exercício lá, com a base no que nós vamos ver na aula de hoje, você vai poder tirar algumas dúvidas, né, do que não ficou bem claro, com relação à atividade que a gente passou na aula anterior. Então observe. Vamos pensar o seguinte, o passado ele vai sempre se referir à ação finalizada. Então aqui a gente deve entender o seguinte, no Simple Past Tense nós teremos o uso de uma ação finalizada. Ou seja, é uma ação que ela não vai mais retomar, ela acabou. Pronto. Exemplo nós jantamos tarde ontem à noite. Pronto. Essa ação, ela ficou no passado e pronto. Então, o passado simples, ele vai se relacionar a ações finalizadas, acabadas. Pronto. Ações que elas não vão poder ser tomadas, por exemplo, como o cotidiano, do que a gente faz todo dia. Então, vamos entender o seguinte. O passado, na língua inglesa, ele é dividido em dois tipos de verbos. Os verbos regulares e os verbos irregulares. Um verbo ele é tido como regular na língua inglesa quando ele recebe de ou ied como terminações, certo? Um verbo dentro do passado simples ele vai ter um tipo de verbo que ele vai chamar de verbos irregulares. O que é um verbo irregular? Um verbo irregular é um verbo que ele não vai seguir a essas terminações aqui. Ele vai ter uma forma própria. Ele vai estar presente na lista de verbos irregulares da língua inglesa. Professor, e onde está essa lista? No nosso material, ela está na página 143. Só que os verbos que a gente vai encontrar na 143 não são todos os verbos. Logo, ao decorrer das aulas, a gente vai ter a oportunidade de estar aprendendo verbos novos e que deverão ser aprendidos junto com os verbos da página 143. Então, vamos colocar em prática o que a gente está vendo aqui. Pensou em passado, a gente, primeiro, ação finalizada. Segundo, temos que observar como é que as frases vêm, como é que as frases vão ser utilizadas dentro da língua. E aí, a gente vai perceber isso através das nossas estruturas verbais. O que são estruturas verbais? As estruturas verbais é a forma que a gente vai seguir com relação a cada forma do sentido de ser. Afirmativa, negativa ou interrogativa. Por exemplo, a nossa forma afirmativa, ela vai seguir a estrutura verbal de sujeito mais verbo no passado mais complemento. Então vamos observar o seguinte, sujeito, o detalhe está aqui, o verbo sempre no passado. Aqui é onde a gente vai aplicar a questão do verbo ser regular ou ser irregular. E a gente vai ver na prática. Por exemplo, o primeiro exemplo que a gente vai trabalhar é esse aqui, Exemplo. Vamos colocar um verbo regular e um verbo irregular para a gente poder medir a diferença que existe. O primeiro verbo, to work. To work, ele é o verbo trabalhar, certo? Ele é um verbo regular, ou seja, vai seguir a uma dessas três terminações aqui, que a gente vai já ver como é que funciona essas terminações. Que a gente vai já entender porque tem três terminações, né? Então, observamos aqui. Sujeito pode ser o nome de uma pessoa, um pronome. Vamos pegar um nome. Peer. Peer.
A gente vem para cá para o verbo e sempre lembrando, ó, cortamos o to, tiramos o verbo do infinitivo para poder a gente conjugar ele. A gente não pode, em hipótese alguma, conjugar um verbo deixando esse to, porque ele indica infinitivo. Então a gente vem para cá, ó, repete o verbo, ó, work. Por ele ser um verbo regular, ele vai receber a D, ó. Pierre worked yesterday. Ok? Então, aqui a gente tem um exemplo de um verbo regular sendo feito na forma afirmativa, ok? Professor, e se fosse um verbo irregular? Veremos também, ó. O exemplo 2, ó, vou colocar um verbo irregular. O verbo to drive. Olha só, to drive é o verbo dirigir. Vamos mudar o sujeito, porque eu posso muito bem colocar um nome de pessoa, um nome próprio, como também eu posso estar vindo a usar um pronome sujeito. E aí você deve lembrar, né? Os pronomes sujeito, ó, vou colocar aqui do lado, são eles, ó. I, you, he, she, it, we, you, they. Então, esses aqui, ó, todos são os nossos pronomes sujeitos. Qualquer um deles pode vir a ser sujeito das frases. Então, eu posso tanto estar usando os subject pronouns como o nome de uma pessoa, o nome de uma coisa e tal. Fica a critério de cada um. Como é o verbo dirigir, to drive, então a gente vai ter que usar pessoa, porque é quem está podendo, é quem vem a ter a capacidade de dirigir. Então, vamos colocar aqui, sujeito aqui, vou usar agora I. Ó. I, agora vemos aqui o verbo, né? Ó. Tá aqui o nosso verbo principal. Primeiro cortamos o to, lembramos que ele é um verbo irregular e verbos irregulares não vão receber o ED, né? O ED, o D, o IED. E aí, professor, como é que eu vou fazer, já que eu não posso acrescentar a regra dos regulares? Aí você vai ter que ter na mente a lista de verbos irregulares, certo? Então vamos lá. To drive, ele é um verbo irregular e sua forma irregular é essa aqui, ó, drove. I drove well. Eu dirigi bem. Pierre trabalhou ontem. Então aqui nós temos exemplos da forma afirmativa para os dois tipos de verbo, o verbo regular e o verbo irregular. Então, que fique na mente. Um verbo ele é regular quando vai ter, o próprio nome já diz, regular vem de regra, tem a regra acrescentar ED, D ou IED. Pensando nisso, temos ED como regra geral, certo? Regra geral, o ED. O D, a gente vai usar quando tivermos nos referindo a verbos que terminem em E. Ó, se o verbo já termina em E, eu vou acrescentar apenas o D. Exemplo clássico, to love. Ó, to love, amar. Já termina em E, ó. Loved. Pronto. E aí vai, o verbo terminou em E. Se ele for um verbo regular, eu vou apenas acrescentar o D. Terceira, você tem aqui o IED. Professor, de onde vem isso? Com relação aos verbos terminados em Y. Ó, em Y, você deve entender que se tivermos, por exemplo, to cry, Y, antes vem uma consoante. O que é que ocorre? Ó, trocamos o Y por IED. Porém, se você tiver to play, Y, mas antes vem uma vogal. Vogal, e aqui vem uma consoante. A diferença, professor, demais.
Quando a vogal, você não vai retirar o Y para colocar IED. Vai fazer como? Apenas o ED, tá bom? Então aí está definido por que dessas três terminações, ok? Terminando aqui, pessoal, a parte da afirmativa, que é onde os verbos vão receber alteração, a gente vai passar para a parte mais fácil, que agora é a parte onde esse verbo não recebe modificação. Vamos lá? Onde é que isso vai ocorrer, professor? Vai ocorrer na negativa. Olha, na forma negativa também tem uma estrutura verbal. E ela é dessa maneira aqui, ó. Ela é sujeito mais auxiliar mais not mais o verbo normal mais complemento. Então vejamos, ó. Professor, agora por que tem agora, o verbo agora fica normal? Por quê? Cadê a modificação que a gente acabou de aprender? Ó, fique bem claro, que fique bem claro, bem claro. As modificações verbais, elas só ocorrem na afirmativa. Na negativa, na interrogativa, que a gente vai ver daqui a pouquinho, elas não vão ocorrer. Por quê? Porque na negativa, eu já vou fazer o uso, ó, do auxiliar dele. E toda vez que eu utilizar o auxiliar no passado simples, eu vou ter que botar o meu verbo nessa forma primitiva, sem o to. Observem, vamos pegar como exemplo o exemplo do verbo to work. Ó. Exemplo, to work. Ó, Pierre é o sujeito. Essa forma é fixa, não muda, é só você baixar. Ó. Did not. Depois a gente vem, ó, o verbo normal. Professor, e aí, como é o verbo normal? Olha, é o verbo sem o to, ó, no infinitivo sem o to. Então você pega a forma primitiva do verbo e repete, ó. Pierre did not work. E o complemento é o que restou da frase, que no caso aqui é um advérbio de tempo, ó, yesterday, mas poderia ser qualquer outra coisa. O que vier depois do verbo, a gente entende como complemento. Então a gente repete, ó. Yesterday. Ok? Rapaz, mas se aí estivéssemos nos referindo a um verbo irregular, o que acontece? Mesmo raciocínio, ó. I. Professor, eu posso pegar o did not, contrair, formando didn't? Pode. Mesma coisa, ó. I didn't drive well. E assim a gente fecha a nossa forma negativa. Muito simples. Muito simples. E se você prestar atenção, não há como você vir a errar essa estrutura negativa. Daí fica faltando para a gente a interrogativa, que a gente vai ver aqui embaixo. Ó. Vamos ver. A interrogativa ela é tão fácil quanto a negativa. Perceba. A interrogativa vai ser composta por did mais sujeito mais verbo normal mais complemento mais o ponto de interrogação. Vejam só. Primeiro, olha o exemplo. Pegando como base os exemplos da afirmativa. Did Pierre work yesterday? Did Pierre work yesterday? Pronto, fizemos a pergunta. Sempre o ponto de interrogação não pode ser deixado de lado, tem que aparecer. E o verbo, ó, normal. O segundo exemplo, ó. Did I drive well? Did I drive well? Também é uma pergunta. E o detalhe, o verbo sempre fica na forma
normal. Aí agora, pessoal, para a gente estar finalizando, vamos entender o seguinte. Olha só, do ladinho aqui. Professor, e quais advérbios eu vou encontrar no passado simples? Ó, você vai encontrar yesterday, como já foi visto, significa ontem. Vai encontrar last ou ago. Todos dois são passados, significam o último, anterior, passado, se referindo ao passado. E também você pode encontrar o in seguido de um tempo passado. Por exemplo, I was born in 1988. Eu nasci em 1988. Ou seja, o in junto de um tempo do passado, ele vai também determinar, vai poder também estar entrando como advérbio de tempo, tá bom? Então a gente tem que sempre estar ligado nisso aqui, tá bom, pessoal? Então um grande abraço, fiquem com Deus, até uma próxima aula.